Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. A Torre. Eu os vejo. Eles são as rochas. Eles são os espíritos vingativos. Olhos vermelhos. Data: Cacaqués do ano de 1173, 8 segundos antes da morte. O indivíduo era uma jovem olhos escuros de 15 anos. Considerada mentalmente instável desde a infância. Várias horas depois, Dalinar estava com Sadeias em uma formação rochosa com vista para a própria torre. Havia sido uma marcha longa e difícil. Aquele era um platô distante, o mais a leste que já haviam atacado. Os platos além daquele ponto eram impossíveis de tomar. Os parchindianos podiam chegar tão rápido que removiam a gema coração antes dos aletianos aparecerem. Às vezes isso também acontecia na torre. Dalinar procurou. Estou vendo, disse ele, apontando. Ainda não pegaram a gema coração. Um círculo de parchindianos estava martelando a crisálida, mas a sua concha era como rocha espessa. Ainda estava resistindo. Você devia estar feliz de estar usando as minhas pontes, velho amigo. Sadeias protegia o rosto do sol com uma das mãos. Esses abismos podem ser largos demais para um fractário saltar. Dalinar concordou. A torre era enorme, até mesmo seu gigantesco tamanho nos mapas não lhe fazia justiça. Ao contrário dos outros platôs, não era nivelado, em vez disso, tinha o formato de uma enorme cunha inclinada para o oeste, apontando uma enorme feice de penhasco na direção das tempestades. Era íngreme demais, e os abismos largos demais, para ser abordado pelo leste ou sul. Só 3 platos adjacentes forneciam áreas de concentração para investidas, todos ao longo do lado oeste ou sudeste. Os abismos entre os platos eram anormalmente largos, quase largos demais para as pontes. Nos platos de concentração próximos, milhares e milhares de soldados vestindo azul ou verde estavam reunidos, uma cor para cada platô. Combinados, eles formavam a maior força que Dalinar já vira reunida contra os parchindianos. Os números dos parchindianos eram tão grandes quanto previsto. Havia pelo menos 10.000 deles apostos. Aquela seria uma batalha de grande escala, do tipo que Dalinar estava esperando, o tipo que poderia permitir que lançassem um grande número de aletianos contra uma grande força parchindiana. Aquela podia ser a ocasião. O ponto de virada na guerra. Se vencessem, tudo poderia mudar. Dalinar também protegeu os olhos, com um elmo debaixo do braço. Notou com satisfação que as equipes de batedores de Sadeias estavam cruzando para platos adjacentes onde podiam vigiar a chegada de reforços parchindianos. Só porque os parchindianos haviam levado tantos guerreiros, de início não significava que não haveria outras forças parchindianas esperando para atacá-los pelo flanco. Dalinar e Sadeias não seriam tomados de surpresa novamente. Venha comigo, disse Sadeias. Vamos atacá-los juntos. Uma única grande onda de ataque, através de 40 pontes. Dalinar olhou para as equipes de ponte, muitos dos seus membros estavam deitados no platô, exaustos. Esperando, provavelmente temendo, sua próxima tarefa. Poucos deles usavam a armadura que Sadeias mencionara. Centenas deles seriam abatidos na investida, se atacassem juntos. Mas seria isso diferente do que Dalinar fez, pedindo aos seus homens que partissem para a batalha para capturar o platô? Não faziam todos parte do mesmo exército? As rachaduras. Ele não podia deixar que aumentassem mais. Se pretendia ficar com Navani, tinha que provar a si mesmo que podia continuar firme em outras áreas. Não,
disse ele. Vou atacar, mas só depois que você tiver preparado um ponto de aterragem para minhas equipes de ponte. Mesmo isso é mais do que eu deveria permitir. Nunca force seus homens a fazer o que você não faria. Mas você investe contra os Parshendianos. Nunca faria isso carregando uma dessas pontes, disse Dalinar. Sinto muito, velho amigo. Não estou julgando você. É o que preciso fazer. Sadeias balançou a cabeça, colocando seu elmo. Bem, vai ter que servir. Ainda estamos planejando jantar juntos hoje à noite para discutir estratégia? Imagino que sim. A menos que Alucard faça um escândalo por nós dois perdemos o seu banquete. Sadeias bufou. Ele vai ter que se acostumar com isso. 6 anos de banquetes toda noite está ficando tedioso. Além disso, duvido que ele sinta algo além de felicidade se ganharmos hoje e deixarmos os Parshendianos com 1/3 dos seus soldados. Vejo você no campo de batalha. Dalinar assentiu e Sadeias saltou da formação rochosa, descendo até o chão abaixo e se unindo aos seus oficiais. Dalinar ficou mais um tempo, fitando a torre. Não era apenas mais largo do que a maioria dos platos, também era mais acidentado, coberto de formações rochosas proeminentes de creme endurecido. Os padrões eram ondulados e lisos, mas muito desiguais, como um campo cheio de pequenas sebes coberto por uma camada de neve. A ponta mais a oeste do platô elevava-se dando vista para as planícies. Os 2 platôs que iam usar ficavam no meio da borda ocidental. Sadeias tomaria o do norte e Dalinar atacaria a partir daquele logo ao sul, uma vez que Sadeias houvesse preparado um terreno de chegada para ele. Precisamos empurrar os Parshendianos para sudeste, pensou Dalinar, esfregando o queixo. Encurralá-los ali. Tudo dependia disso. A crisálida estava próxima do topo, de modo que os Parshendianos já estavam situados em uma boa posição para que Dalinar e Sadeias os empurrassem contra a beira do penhasco. Os Parshendianos provavelmente se permitiriam empurrar, já que lhes daria o terreno mais alto. Se um segundo exército Parshendiano viesse, ficaria separado do primeiro. Os aletianos poderiam se concentrar nos Parshendianos presos no alto da torre enquanto mantinham uma formação defensiva contra os recém-chegados. Ele começou a se empolgar. Pulou para um afloramento mais baixo, então desceu por algumas fissuras que serviram de degraus para alcançar o solo do platô, onde seus oficiais esperavam. Contornou a formação rochosa, investigando o progresso de Adolin. Seu filho trajava a armadura fractal, direcionando as companhias cruzando as pontes móveis de Sadeias para o platô de concentração no sul. Não muito longe, os homens de Sadeias estavam entrando em formação para o ataque. Aquele grupo de carregadores usando armadura se destacava, preparando-se à frente da formação das equipes de ponte. Por que eles tinham permissão de usar armadura? Por que não os outros também? Elas pareciam carapaças parshendianas. Dalinar sacudiu a cabeça. O ataque começou, equipes de ponte correndo na frente do exército de Sadeias, aproximando-se primeiro da torre. Onde você gostaria de fazer nosso ataque, pai? Perguntou Adolin. Invocando sua espada fractal e descansando-a em sua ombreira, com o lado afiado para cima. Ali, disse Dalinar, apontando para um ponto no platô de concentração deles. Prepare os homens. Adolin assentiu, gritando as ordens. À distância, carregadores começaram a morrer. Que os arautos guiem seu caminho, pobres homens, pensou Dalinar. Assim como o meu. Kaladin dançava com o vento. Flechas choviam ao seu redor, passando perto, quase beijando com suas penas de casca nó pintadas. Tinha que deixá-las chegar perto, tinha que fazer os Parshendianos sentirem que estavam próximos de matá-lo. Apesar dos 4 outros carregadores chamando a atenção deles, apesar dos outros homens da ponte 4 atrás, usando armaduras de esqueletos de Parshendianos caídos, a maioria dos arqueiros mirava em Kaladin. Ele era um símbolo.
Uma bandeira viva a ser destruída. Kaladin girava entre as flechas, afastando-as com seu escudo. Uma tormenta rugia dentro dele, como se seu sangue houvesse sido substituído por ventos de tempestade. A ponta de seus dedos formigavam com energia. À frente, os Parshendianos entoavam seu furioso cântico. O cântico dedicado àqueles que blasfemavam contra seus mortos. Kaladin permaneceu à frente dos chamarizes, permitindo que as flechas caíssem bem perto. Provocando-os, zombando deles. Exigindo que o matassem até que as flechas pararam de cair e o vento se dissipou. Kaladin desacelerou, prendendo a respiração para conter a tempestade interior. Os Parshendianos relutantemente recuaram diante da força de Sadeias. Um enorme contingente, em termos de investidas de platô. Milhares de homens e 32 pontes. Apesar da distração de Kaladin, 5 pontes foram derrubadas e os homens que as carregavam foram abatidos. Nenhum dos soldados correndo através do abismo havia feito qualquer esforço específico para atacar os arqueiros disparando contra Kaladin, mas o peso dos números forçara os Parshendianos a fugir. Alguns taram Kaladin com repulsa, fazendo um gesto estranho, curvando a mão junto à orelha direita e apontando para ele antes de recuar. Kaladin soltou a respiração, a luz saindo dele em pulsos. Precisava tomar muito cuidado, absorvendo luz das tempestades o bastante para sobreviver, mas nem tanto que ela se tornasse visível para os soldados que assistiam. A torre erguia-se diante dele, uma rocha inclinada rumo a oeste. O abismo era tão amplo que ele ficou preocupado que os homens deixassem a ponte cair enquanto tentavam posicioná-la. Do outro lado, Sadeias havia disposto suas forças em forma de concha, empurrando para longe os Parshendianos, tentando oferecer uma abertura a Dalinar. Talvez atacar daquela maneira servisse para proteger a imagem imaculada de Dalinar. Ele se recusava a causar a morte dos carregadores. Pelo menos diretamente. Não importava que se aproveitasse do serviço dos homens que haviam caído para deixar Sadeias atravessar. Seus cadáveres eram a verdadeira ponte. Kaladin! Chamou uma voz de trás. Kaladin girou. Um dos seus homens estava ferido. Raios, ele pensou. Correndo até a ponte 4. Ainda havia luz das tempestades o bastante em suas veias para evitar a exaustão. Ele se tornará complacente. 6 incursões de ponte sem baixas. Devia ter percebido que aquilo não podia durar. Abriu caminho entre os carregadores para encontrar Scar no chão, segurando seu pé, sangue rubro escorrendo entre seus dedos. Flecha no pé, disse Scar entre dentes cerrados. No meu tormentoso pé. Quem é atingido no pé? Kaladin! Gritou Moash, com urgência. Os carregadores se dividiram enquanto Moash levava Teft, com uma flecha brotando do ombro, entre a placa peitoral da carapaça e uma ombreira. Raios! Praguejou Kaladin, ajudando Moash a deitar Teft. O carregador de pontes mais velho parecia atordoado. A seta havia entrado fundo no músculo. Alguém faça pressão no pé de Scar e coloque ataduras nele até que eu possa dar uma olhada. Teft, consegue me ouvir? Sinto muito, rapaz, balbuciou Teft, os olhos vidrados. Você está bem, disse Kaladin, pegando apressadamente algumas bandagens com Lopen, depois balançando a cabeça com firmeza. Lopen ia aquecer uma faca para cauterização. Quem mais? Todos os outros estão bem, disse Drey. Teft estava tentando esconder sua ferida. Deve ter sido atingido quando estávamos empurrando a ponte. Kaladin pressionou a gaze contra a ferida, depois gesticulou para que Lopen se apressasse com a faca aquecida. Quero nossos batedores vigiando. Certifiquem-se de que os Parshendianos não tentem nos pegar de novo, como fizeram há algumas semanas. Se eles saltarem para aquele platô para pegar a ponte 4, estamos mortos. Está tudo sob controle, disse Rocha, protegendo os olhos do sol. Sadeias está mantendo seus homens naquela área. Nenhum Parshendiano vai passar.
A faca chegou e Kaladin segurou-a com hesitação, um fio de fumaça erguendo-se da lâmina. Teft perderá sangue demais, seria muito arriscado fazer uma sutura. Mas, com a faca, Kaladin se arriscava a deixar algumas feias cicatrizes. Isso deixaria o velho carregador de pontes com uma rigidez que prejudicaria sua habilidade de usar a lança. Relutantemente, Kaladin pressionou a faca na ferida, a carne silvando e o sangue secando em flocos negros. Esprenos de dor brotaram do chão, grandes e alaranjados. Em uma cirurgia, era possível suturar, mas no campo, frequentemente aquela era a única saída. Sinto muito, Teft. Ele balançou a cabeça enquanto continuava a trabalhar. Homens começaram a gritar. Flechas atingiam madeira e carne, soando como lenhadores ao longe brandindo machados. Dalinar esperava junto aos seus homens, assistindo os soldados de Sadeias lutarem. É melhor ele nos dar uma abertura. Estou começando a ficar ansioso por esse platô. Felizmente, Sadeias conquistou com rapidez sua posição na torre e enviou uma força pelo flanco para separar um pedaço do terreno para Dalinar. Eles nem haviam terminado de se posicionar antes que Dalinar começasse a se mover. Uma das equipes de ponte, venha comigo! Berrou ele, disparando para a frente de batalha. Foi seguido por uma das 8 equipes de ponte que Sadeias havia lhe emprestado. Dalinar precisava chegar naquele platô. Os Parshindianos haviam notado o que estava acontecendo e começaram a pressionar a pequena companhia em verde e branco que Sadeias havia enviado para defender sua área de entrada. Equipe de ponte, ali! Disse Dalinar, apontando. Os carregadores se apressaram, parecendo aliviados por não precisarem posicionar a ponte sob saraivadas de flechas. Assim que soltaram a ponte, Dalinar atravessou para o ataque, seguido pela guarda cobalto. Logo à frente, os homens de Sadeias se dispersaram. Dalinar urrou, fechando as manoplas ao redor do cabo de Sacramentor enquanto a espada se formava da névoa. Chocou-se contra a linha dos Parshindianos com um amplo golpe de 2 mãos que derrubou 4 homens. Os Parshindianos começaram a cantar em seu estranho idioma, entoando seu cântico de guerra. Dalinar chutou um cadáver para o lado e começou a atacar de verdade, defendendo freneticamente a vantagem que os homens de Sadeias haviam conquistado para ele. Em poucos minutos, seus soldados o rodearam. Com a guarda cobalto protegendo sua retaguarda, Dalinar mergulhou na contenda, rompendo as leiras do inimigo como só um fractário podia fazer. Ele cortou os passos nas linhas de frente dos Parshindianos, como um peixe saltando de um riacho, cortando de um lado para o outro, mantendo os inimigos desorganizados. Cadáveres com olhos queimados e roupas rasgadas formavam uma trilha atrás dele. Mais e mais tropas aletianas preenchiam os espaços. Adolin chocou-se com um grupo de Parshindianos ali perto, seu próprio esquadrão da guarda cobalto a uma distância segura logo atrás. Ele atravessou seu exército inteiro, precisava ascender rapidamente, encurralando os Parshindianos para que não pudessem escapar. Sadeias ia vigiar as bordas a norte e oeste da torre. O ritmo da batalha inspirava Dalinar. Os Parshindianos cantando, os soldados grunhindo e gritando, a espada fractal em suas mãos e o fluxo de poder da armadura. A euforia surgiu dentro dele. Como não foi atacado pela náusea, ele cuidadosamente liberou o espinho negro, e sentiu a alegria de dominar um campo de batalha e o desapontamento de não ter um oponente digno. Onde estavam os Parshindianos fractários? Viram um em batalha semanas atrás. Por que não havia reaparecido? Será que eles mandariam tantos homens à torre sem enviar um fractário? Algo pesado acertou sua armadura, ricocheteando dela, fazendo com que uma pequena nuvem de luz das tempestades escapasse entre as juntas do seu antebraço. Dalinar praguejou, levantando um braço para proteger o rosto enquanto observava o espaço ao seu redor. Ali, ele pensou, achando uma formação rochosa próxima onde um grupo de Parshindianos estava girando enormes fundas com as 2 mãos.
As pedras do tamanho de cabeças atingiam tanto partindianos quanto aletianos, embora Dalinar fosse obviamente o alvo. Ele grunhiu quando outra pedra, atingindo seu antebraço, enviou um choque suave por toda a armadura fractal. O golpe foi forte o bastante para causar uma pequena série de rachaduras no seu avambraço direito. Dalinar rosnou e iniciou uma corrida impulsionada pela armadura. A euforia fluiu mais intensamente através de seu corpo, e ele jogou o ombro contra um grupo de partindianos, espalhando-os, depois girou a espada e abateu aqueles lentos demais para saírem do caminho. Ele se desviou para o lado enquanto uma chuva de pedras caía onde estivera, depois saltou para um rochedo baixo, deu 2 passos e pulou na direção do cume onde estavam os lançadores de pedras. Ele agarrou a beirada com uma das mãos, segurando a espada com a outra. Os homens no pequeno cume recuaram de maneira atrapalhada, mas Dalinar se içou bastante para atacar. Sacramentora cortou as pernas deles, e os 4 homens caíram no chão com os pés mortos. Dalinar soltou a espada, que desapareceu, e usou as 2 mãos para subir no cume. Ele pousou agachado, a armadura estalando. Vários dos partindianos restantes tentaram girar suas fundas, mas Dalinar agarrou um par de pedras enormes de uma pilha, empunhando-as facilmente com suas manoplas, e jogou-as contra eles. As pedras atingiram-nos com força bastante para desfazer a formação dos fundibulários, esmagando suas caixas torácicas. Dalinar sorriu e em seguida começou a jogar mais pedras. Enquanto o último partindiano caía do cume, Dalinar girou, invocando o Sacramentor e lançando um olhar sobre o campo de batalha. Uma parede de lanças de fulgurante aço azul lutava contra outra parede preta e vermelha de partindianos. Os homens de Dalinar iam bem, pressionando os partindianos para sudeste, onde seriam cercados. Adolin liderava essa investida, a armadura fractal brilhando. Bebendo profundamente da euforia agora, Dalinar brandiu a espada fractal sobre a cabeça, refletindo a luz solar. Logo abaixo, seus homens o saudavam, as vozes soando mais alto do que o cântico bélico dos partindianos. Esprenos de glória surgiam ao redor dele. Pai das tempestades, era bom vencer novamente. Ele se jogou da formação rochosa, desta vez sem tomar o caminho lento e cuidadoso. Caiu no meio de um grupo de partindianos, fazendo estrondo nas rochas, luz das tempestades azul surgindo da sua armadura. Ele girou, matando, lembrando-se dos anos lutando junto de Gavilar. Vencendo, conquistando. Ele e Gavilar haviam criado algo durante aqueles anos. Uma nação coesa e sólida a partir de algo quebrado. Como mestres oleiros reconstruindo uma na cerâmica que havia se espatifado. Com um rugido, Dalinar atravessou a fileira de partindianos, até onde a guarda cobalto estava lutando para alcançá-lo. "Vamos pressioná-los!" gritou ele. "Passem adiante. Todas as companhias para a lateral da torre." Os soldados ergueram suas lanças e mensageiros correram para levar suas ordens. Dalinar girou e atacou os partindianos, abrindo caminho para si e para seu exército. Para norte, as forças de Sadeias estavam atrasadas. Bem, a força de Dalinar faria o trabalho por ele. Se conseguisse avançar ali, poderia cortar os partindianos ao meio, depois esmagar o lado norte contra Sadeias e o lado sul contra a borda do precipício. Seu exército avançou atrás dele, e a euforia fervilhava em seu peito. Era poder. Uma força maior que a armadura fractal. Uma vitalidade maior que a juventude. Habilidade maior que uma vida de prática. Uma febre de potência. Uma onda de partindianos caía diante de Usa espada. Não cortava a carne deles, mas perfurava suas leiras. O impulso dos seus ataques frequentemente fazia os cadáveres passarem por ele, mesmo enquanto seus olhos queimavam. Os partindianos começaram a se dispersar, fugindo ou recuando. Ele sorriu por trás da viseira quase translúcida. Isso era vida. Isso era controle. Gavilar havia sido o líder, o impulso, a essência da conquista deles. Mas Dalinar havia sido o guerreiro. Seus oponentes haviam se rendido ao governo de Gavilar,
mas o espinho negro, ele fora o homem que os desbaratara, que duelara com seus líderes e matara seus melhores fractários. Dalinar gritou para os Parshindianos e toda a linha de frente dele se dobrou, depois se despedaçou. Os aletianos avançaram, comemorando. Dalinar se reuniu a seus homens, avançando para abater os pares de combate dos Parshindianos que fugiam para norte ou sul, tentando se juntar aos grupos maiores que ainda mantinham suas posições. Ele alcançou um deles e se virou para contê-lo com um martelo, mas Dalinar cortou-o de passagem, depois agarrou o outro e jogou-o no chão com um movimento de braço. Sorrindo, Dalinar levantou a espada sobre a cabeça, lançando uma sombra sobre o soldado. O Parshindiano rolou desajeitadamente, segurando o braço, sem dúvida fraturado quando foi jogado no chão. Ele olhou para Dalinar, apavorado, esprenos de medo aparecendo ao redor dele. Era só um rapaz. Dalinar estacou, a espada erguida, os músculos retesados. Aqueles olhos, aquele rosto, Parshindianos podiam não ser humanos, mas seus traços, suas expressões, eram as mesmas. Exceto pela pele marmorizada e as estranhas seções de carapaça protetora, aquele menino poderia ter sido um cavalariço no estábulo de Dalinar. O que via acima dele? Um monstro sem rosto em uma armadura invulnerável? Qual era a história daquele rapaz? Devia ser apenas um garoto quando Gavilar foi assassinado. Dalinar cambaleou para trás, a euforia desaparecendo. Um dos homens da guarda Cobaltos passou por ele, enfiando casualmente uma espada no pescoço do menino Parshindiano. Dalinar ergueu a mão, mas tudo terminou rápido demais para que ele interrompesse. O soldado não percebeu seu gesto. Dalinar baixou a mão. Seus homens estavam correndo ao redor dele, avançando sobre os Parshindianos em fuga. A maioria dos inimigos ainda lutava, resistindo às sadeias de um lado e à força de Dalinar do outro. A borda oriental do platô estava a uma curta distância à direita. Ele atingira a força Parshindiana como uma lança, perfurando seu centro, dividindo-a para norte e sul. Ao redor dele estavam os mortos. Muitos deles haviam caído com o rosto para baixo, acertados nas costas por lanças ou flechas das forças de Dalinar. Alguns Parshindianos ainda estavam vivos, mas moribundos. Eles cantarolavam ou sussurravam para si mesmos em uma estranha e perturbadora canção. Aquela que cantavam enquanto esperavam a morte. Suas canções sussurradas se erguiam como as maldições de espíritos da Marcha das Almas. Dalinar sempre considerará a canção de morte a mais bela de todas que ouvirá dos Parshindianos. Ela parecia atravessar os grunhidos, batidas e gritos da batalha ao redor. Como sempre, a canção de cada Parshindiano estava perfeitamente harmonizada com a dos companheiros. Era como se todos pudessem ouvir a mesma melodia em algum lugar longínquo, e a reproduzissem através de lábios ofegantes e sangrentos. Os códigos, Dalinar pensou, voltando-se para seus guerreiros. Nunca peça dos seus homens um sacrifício que não esteja pronto a fazer você mesmo. Nunca faça com que lutem em condições que você se recusaria a lutar. Nunca peça a um homem que realize um ato que você não faria para não manchar as próprias mãos. Ficou nauseado. Aquilo não era belo, não era glorioso. Não era força, poder ou vida. Era algo revoltante, repelente e horrendo. Mas eles mataram Gavilar, ele pensou, procurando uma maneira de vencer o súbito enjoo. Você deve uni-los. Roshar fora unificada, outrora. Será que isso incluía os Parshindianos? Você não sabe se pode confiar nas visões ou não, disse a si mesmo. Sua guarda, de honra entrando em formação atrás dele. Elas podem vir da Guardiã da Noite ou dos Esvaziadores. Ou de qualquer outra fonte. Naquele momento, as objeções pareciam fracas. O que as visões queriam que ele fizesse? Levar paz a Letkar, unir seu povo, agir com justiça e honra. Será que não podia julgar as visões a partir disso? Ele levantou a espada fractal até o ombro,
caminhando solenemente entre os caídos rumo à linha norte, onde os parchindianos estavam encurralados entre seus homens e os de Sadeias. Sua náusea se intensificou. O que estava acontecendo com ele? Pai! O grito de Adolin soou desesperado. Dalinar voltou-se para o filho, que estava correndo na sua direção. A armadura do jovem estava manchada de sangue parchindiano, mas, como sempre, sua espada brilhava. O que vamos fazer? Indagou Adolin, ofegante. Sobre o quê? Perguntou Dalinar. Adolin virou-se, apontando para sudeste, na direção do platô ao sul daquele de onde o exército de Dalinar começara sua investida, havia mais de uma hora. Ali, saltando através do vasto abismo, estava um enorme segundo exército parchindiano. Dalinar levantou bruscamente seu visor, ar fresco batendo no rosto suado. Ele deu um passo à frente. Havia antecipado essa possibilidade, mas alguém devia ter dado o alerta. Onde estavam os batedores? O que estava? Ele sentiu um arrepio. Tremendo, correu até uma das formações rochosas lisas e protuberantes, muito comuns na torre. Pai? Chamou Adolin, correndo atrás dele. Dalinar escalou, procurando o topo do rochedo, deixando cair sua espada fractal. Ele subiu no cume e olhou para norte, por cima de suas tropas e dos parchindianos. Para norte, na direção de Sadeias. Adolin escalou até chegar ao seu lado, a manopla subindo o visor. Ah, não, sussurrou ele. O exército de Sadeias estava recuando através do abismo para o platô de concentração a norte. Metade já havia atravessado. Os 8 grupos de carregadores que emprestara Dalinar haviam recuado e sumido. Sadeias estava abandonando Dalinar e suas tropas, deixando-os cercados de 3 lados pelos parchindianos, sozinhos nas planícies quebradas. E estava levando todas as suas pontes consigo. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.